Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Era necessário que a igreja de Antioquia, que foi ferida por alguns que foram da Judéia para lá, fizesse um caminho de reconciliação. Fundamentalmente, a conclusão do Concílio de Jerusalém, quando envia uma comissão para dar uma resposta em nome dos apóstolos e dos anciãos de Jerusalém, ela nos coloca diante de uma igreja que tem duas necessidades: ser unida naquilo que é essencial, a fé do ressuscitado, mas no respeito das diversidades teológicas, no respeito das diversidades culturais, no respeito da história de encontro com o ressuscitado, que foi percorrida de um modo diferente entre Jerusalém e Antioquia. Que desafio, meus irmãos, é para nós suportar o diferente. Nós começamos, mesmo não conhecendo, a falar mal daquilo que nós nunca experimentamos, simplesmente porque é diferente de nós, e começamos a nos colocar como a medida de tudo aquilo que nos rodeia e das pessoas de perto e de longe. Escutemos. Na antífona da entrada de hoje, o cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia. Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos e a toda a comunidade de Jerusalém enviar alguns juntos com Paulo e Barnabé a Antioquia. E escolheram Judas e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Esses dois vão ter a missão de ir lá como embaixadores, já que eles de Antioquia vieram até Jerusalém. O vir a Jerusalém tem um significado importante, que é a igreja mãe de Jerusalém que confirma. É Pedro que tem que falar. Assim, por exemplo, que por qual motivo que nós esperamos o parecer do Papa? Por fidelidade ao Cristo, por fidelidade ao nascimento da igreja. É o Papa que tem a missão de ser a unidade da igreja inteira. E por isso nós esperamos. E quando Pedro fala, todos escutam. Quando o Papa fala, nós escutamos, porque devemos conservar a unidade da igreja, uma única igreja em torno de um único Senhor. E eles enviam uma carta. Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Veja que isso não é ofensivo. Eles são soldados assim, vindos do paganismo, e que aqueles outros de Jerusalém eram provenientes do judaísmo, mas todos cristãos no respeito da sua origem, da sua diversidade. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações e que nós não enviamos. Eles não falam em nosso nome, não foram autorizados por nós. Nós estamos enviando-os juntos com Paulo e Barnabé, e assim são descritos Paulo e Barnabé, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que interessante, nós já percorremos uma parte da história desses dois apóstolos e sabemos que estão sendo perseguidos e são reconhecidos em Jerusalém, são admirados por esse vigor, por esta força. Assim decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo. Não vos impor nenhum fardo. De novo aparece essa expressão. Cuidado, meus irmãos, nós muitas vezes nos empenhamos em impor fardos na vida dos outros. Não impor fardos, mas ajudar para que o irmão possa, na seriedade da vida, sem carregar fardos desnecessários, fazer um caminho de fé juntos. Nós também nos liberando dos fardos desnecessários para dedicar as nossas forças e energias àquilo que é essencial. As recomendações são as mesmas que nós já ouvimos ontem. E ao final vão dizer: vós fareis bem se evitardes estas coisas. Saudações. Quando chegam ali, Judas e Silas, em Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. E foi causa de grande alegria, por causa do estímulo que trazia. A comunidade de Antioquia se sente fortalecida,
porque os apóstolos e os anciãos da Igreja Mãe de Jerusalém se preocuparam com eles. E não somente mandaram uma resposta sim ou não, mas mandaram pessoas de valor para consolar aquela comunidade ferida e assim manter a unidade da igreja. O Salmo 56 que rezamos hoje: vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, desperta. É o salmista que se maravilha diante de Deus e que vai dizer: todo eu devo estar desperto. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refulja na terra. Na aclamação de hoje, eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Hoje Jesus no Evangelho vai se dirigir mais uma vez aos apóstolos e vai dizer assim: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Como? O que quer dizer Jesus com este como? Nós nunca poderemos amar com a intensidade de Deus, porque Deus é amor. Mas aqui Jesus chama algo, depois de lavar os pés, mais exigente, que não basta amar o outro como eu amo a mim mesmo, amar o próximo como a mim. Mas o modelo de amor é o amor de Deus, não na sua quantidade, mas na sua gratuidade. É esta a novidade que Jesus está dizendo. Assim como Deus gratuitamente ama, do mesmo modo nós gratuitamente devemos amar o nosso irmão. O amor de Deus é a fundo perdido, por assim dizer. Ele nos ama antes de nos criar, nos cria por amor. Mas o que nós vamos fazer da nossa vida? A nossa vida vai ser uma resposta de amor a Deus? Isso Deus nem se pergunta, mas Ele livremente nos cria porque nos ama. Ora, caríssimos, este como que Jesus coloca, ele é libertador. Porque quando nós não temos gratuidade nas relações recíprocas, nós começamos a nos irritar, a nos entristecer, a nos odiar, a não ter mais capacidade de amar. É esta falta de gratuidade que é aquela que tem a força de destruir as nossas relações. Porque quem ama esperando a retribuição pode facilmente se decepcionar. Por isso, assim como eu vos amei. Quem ama é aquele que dá sua vida pelos amigos. Assim, amar como Deus ama é ter a força de dar a vida pelos amigos. Já não vos chamo servos, pois os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Vos chamo amigos. Jesus chama os seus discípulos, a nós de amigos, porque Ele revela para eles e para nós tudo aquilo que o Pai deu para Ele. O Senhor não faz isso com os seus servos, mas um amigo faz isso com outro amigo. O amor que Jesus está falando aqui é este amor de amizade, que era a forma na antiguidade considerada mais elevada de amor. É este amor que Deus tem para conosco e que nós devemos perceber e retribuir e crescer nesse dinamismo de amor. Mas é este amor que faz do outro um amigo, é este amor que Ele pede que nós amemos, como o Pai ama, a ponto de dar a vida pelo irmão, porque assim faz Deus por cada um de nós. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. De fato, os discípulos de Jesus seguem-no não porque escolhem o mestre como faziam os outros mestres, rabinos, mas é Jesus que chama, que vai passando e chama, é Ele que escolhe, é Ele que nos chama, para irdes e para que produzais fruto. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. O amor vem de Deus. O modelo do amor que devemos nutrir para com o outro é o amor gratuito de Deus, que ama sem exigir retribuição. Então, muda o amor cristão a lógica do amor humano. Jesus vai dizer assim: como o Pai me ama, eu vos amo. E como eu vos amo, amai-vos uns aos outros. O amor cristão é esta cadeia de bem, de amor, que nasce do próprio Deus. Preparai, ó Deus, nossos corações para vivermos dignamente os mistérios pascais.
a fim de que esta celebração realizada com alegria nos proteja por sua força inesgotável e nos comunique a salvação. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.